Tá no ar? Já estamos no ar, né? Agora sim, agora corta mesmo. Fala pro Pietro pôr o link na. Viu? Fala pro Pietro pôr o link no Insta. Vai ficar? Aí a luz, né? Tem. Tipo, Boa. chique esse TP aí. Bom. 4. A gente parou no 4:11. Isso. Vamos lá então? Vamos lá. Muito boa noite a todos os que nos acompanham aqui nesse podcast, juntamente com essa live. Nós nos alegramos muito em poder estar mais uma vez aqui para poder transmitir algo da palavra do Senhor a todos os que nos acompanham, a todos que os que realmente procuram entender a cada dia melhor, né, a palavra de Deus. E estamos dando andamento naquele tema, o sentido da cruz. Amém. E quero dar boa noite aqui para o Ed. Boa noite, Ed. Boa noite, pastor. Tamo junto de novo. A paz, Na junto, paz. na glória de Deus. Fico feliz de estar aqui mais uma vez com você, com o Rafa, também nos assessorando aí, o Pietro, o Felipe, que passou para ajudar, né? Isso. A gente tem que abordar sempre o nome do pessoal, porque sem eles a gente não conseguiria realizar lá. De fato, né? Realmente, uma luta, né? Que luta Mas para pela estar aqui. misericórdia a gente conseguiu, né? E vamos prosseguir em nome de Jesus. Amém. Realmente, foi uma luta para a gente poder começar, para a gente estar aqui. E eu creio que por isso, né? Aliás, eu creio que isso é um sinal de que será uma grande bênção para a glória de Deus. Amém. Então vamos lá, vamos orar, vamos fazer uma oração e a gente dá andamento aqui no nosso podcast. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. As tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. E nós nos alegramos no Senhor, porque o Senhor nos deu fôlego de vida e nos deu mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, falando um pouquinho mais da Tua palavra, aprendendo mais do Senhor, crescendo contigo, Pai, em torno da Tua presença. E o mais importante, Pai, com o Senhor conosco e rodeado de amigos que são realmente mais chegados que irmãos. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Pai, por essa live. Obrigado por esse podcast. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nós te agradecemos e pedimos a presença do Teu Espírito Santo e a direção do alto para que nós possamos transmitir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, no último episódio, se podemos chamar assim, nós... Aliás, já subiu o último episódio, Rafa? Ainda não, né? Então, Rafa, só... Está em processamento. Está em processamento. Então, no último episódio, a gente parou no versículo 10 de Gênesis 4. O sentido da cruz, Ed, nós estamos falando de Gênesis. O que tem a ver isso? Uma coisa tem a ver com a outra, Ed? Conta para nós. Às vezes as pessoas ficam assustadas, né? Porque a tendência de quando a gente fala de cruz, nos remete sempre ao Novo Testamento, né? Aos evangelhos, tudo. Só que o curioso, quando você começa a estudar a palavra desde o princípio, você percebe que tudo já havia se consumado lá no início de todas as coisas. E Gênesis é esse princípio, né? Bereshit, no princípio, em princípio. Então, quando a gente vai estudando os fatos que ocorreram lá, tudo isso aponta para Jesus Cristo. Aponta para a primeira vinda dele, para a morte dele, ressurreição dele, e aponta também para a volta dele, para a vinda dele, para o reino dele. Então é uma mensagem muito poderosa, porque a gente acaba percebendo a Bíblia dentro de um contexto mais amplo, não apenas numa visão segregada de metade é uma coisa e metade é outra coisa. E às vezes a interpretação nossa, a hermenêutica, a ideia que nós temos de Bíblia, muitas vezes que traz divisão, inclusive dentro do contexto cristão, é baseado nessa realidade, onde
A gente faz uma separação entre aquilo que aconteceu com aquilo que está para acontecer. Mas, na verdade, tudo é um processo que vem acontecendo concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, né? E isso é muito importante porque a gente começa a entender a graça e a lei, como nós falamos um pouco no outro podcast, em conjunto, caminhando em conjunto. E é isso que a gente vai tentar abordar hoje um pouco aqui, né? Sendo a cruz de Jesus o centro de todas as coisas, apontando para essa graça, mas trazendo a lei como um amparo para a gente ter o entendimento da vontade do Senhor. E assim a gente vai caminhando. Amém. É interessante a gente abordar isso porque muitas pessoas acham que Jesus surgiu no Novo Testamento, né? Jesus nasceu da Virgem Maria e foi aí que começou a história de Jesus. Quando na verdade a gente já estudou, a gente continua estudando e vamos abordar isso. Jesus aparece no Gênesis, Exato. no princípio, e é maravilhoso quando a gente vê as aparições de Jesus, a cristofania, né, sendo retratada aqui em vários e vários livros do chamado Antigo Testamento, mas que a gente procura tratar a palavra de Deus como algo único e que com certeza a graça ela é desde o princípio. Então vamos lá, Gênesis capítulo 4, a partir do verso 11. Isso. Nós até lemos esse versículo no podcast passado, mas eu achei interessante trazer ele de volta para a gente poder trabalhar o contexto, né, numa sequência. Às vezes muitas pessoas não puderam assistir, então vão ficar um pouco deslocado, né, no assunto. Então eu vou ler aqui o verso 11 do capítulo 4 de Gênesis. E agora maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Então nós vimos no podcast passado que a terra recebeu a maldição no lugar do homem, né? Quando aconteceu o primeiro pecado de Adão e Eva, dos pais de Caim e Abel. Isso. E nesse momento a gente vê o quê? Que o primeiro homicídio, né, o fratricídio, que é o irmão matando o irmão, acontece nesse momento, e a própria terra, que já tinha sido amaldiçoada como uma substituta do homem, né? Ela recebe aquele sangue inocente de Abel, e nesse momento a gente vê que a terra está sendo mais graciosa do que o próprio ser humano. É complexo isso. E a gente vê no verso 12 o seguinte, ó: quando lavrares a terra, não terá mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Uau. Então, ou seja, a gente vê lá que a oferta que Caim apresentou era justamente daquilo que era lavrado da terra, ou seja, a terra oferecia o alimento para ele e ele trabalhava a terra, ele era um lavrador, enquanto Abel era um pastor de ovelhas. Olha que interessante isso. E aí, quando a gente vê Deus dando essa ordem, o que acontece? A gente está vendo Caim, que era apegado àquilo que ele trabalhava, àquilo que ele cultivava, a posse que ele tinha, tanto é que o nome dele a gente viu que significa possessão, posse. Ele era uma pessoa que tinha uma ganância muito grande e achava que tudo aquilo pertencia a ele. E nesse momento a gente vê o quê? Que o pecado dele atrai maldição para ele, e o que acontece como consequência natural? A própria posse, que era o Deus dele, a própria terra, que era o Deus dele, Deus tira aquilo dele. Ou seja, agora você não vai mais se alimentar, você não vai receber da força que a terra pode te oferecer com base nos alimentos que você comia, naquilo que te sustentava, naquilo que era o seu senhor, você vai ser privado desse senhorio, né? E aí você vai ser a partir de agora o quê? Um fugitivo, um vagabundo. Ou seja, alguém que vai vagar por aí, né? A gente vai chegar num outro texto mais embaixo que vai dizer assim, ó. Verso 13. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Ou seja, o que ele está dizendo? Olha, a minha maldade, o meu crime é tão mal assim que não possa ser perdoado. Eu falei meio que num tom de interrogação, mas a verdade aqui é uma afirmação. Ele já está afirmando para Deus: olha, tudo que eu fiz é tão grave que eu não posso ser perdoado. É curioso isso, né? Sim. E por quê? Porque a gente vê que a ideia central de Deus aqui, quando ele aborda com Caim lá no verso 7, ele diz o seguinte: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, nesse momento, Caim reconhece o seu erro, mas apesar disso, ele não se vê em condições de arrependimento. Ele não se arrepende. Tanto é que Deus está esperando, né, o arrependimento dele, porque Deus fala com ele, assim, tranquilamente, nos versos anteriores, mostrando para ele que ele pode resistir ao mal, se ele estiver disposto a viver o certo.
E aí, quando a gente vê essa atitude de Caim, a gente vê que ele não é submisso a Deus. Ele permanece arrogante, reconhece o seu erro, pode até acontecer um remorso aqui, mas existe um arrependimento genuíno. Então, por isso que ele não consegue enxergar uma forma de receber o perdão de Deus já nesse momento, porque Deus estava disposto a perdoá-lo. A gente vê na sequência no verso 14 que fala assim, ó: Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Olha lá, ele já consegue se ver distante de Deus e distante daquela posse da terra que ele tinha. E serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Ou seja, ele ausência de Deus, percebe mal para ele. Sim. Olha só. Eu acho muito interessante isso, porque não é diferente hoje o que a gente vê nos dias de hoje. Né? Quando a gente olha, por exemplo, eu vou fazer quando os espias, os 12 espias vão para espiar a terra, os 10 que voltam dando um relatório negativo, eles voltam falando sobre si próprios. Lá nós encontramos gigantes e os gigantes estão nos enxergando como gafanhotos. Ou seja, ninguém falou que eles eram gafanhotos, os gigantes não falaram que eles eram gafanhotos, e muito menos o líder falou que eles eram gafanhotos. Ninguém falou que eles eram gafanhotos. Eles se colocaram numa posição de serem muito pequenos ou que não iriam dar conta daquilo que Deus estava mostrando para eles. Eles trazem um relatório negativo. Então, eles se colocam nesse lugar, eles se diminuem sobre aquilo que Deus já tinha falado para eles e sobre aquilo que o Senhor esperava, né? Um relatório diferente, tanto que depois Josué e Caleb, eles trazem um relatório positivo. Sim. Mas, fazendo aqui uma ligação com esse texto que a gente está lendo, Caim, ele se coloca nesse lugar. Ele se coloca nesse lugar. E embora a gente, com certeza, sem a graça de Deus, nós vamos realmente ser seres limitados, que não vamos suportar, né, lidar com o pecado, nós não, sem a graça de Deus, nós não vamos chegar ao arrependimento, sem a graça de Deus, nós não vamos ter quebrantamento, nós não vamos ter o coração quebrantado, contrito. E a gente vê o quê? Que nós precisamos, de fato, ir aos pés da cruz. Né? Acredito que eu estou antecipando um pouquinho, mas o sentido da cruz a gente vê que, mas não tinha cruz nesse tempo. Não tinha, mas Deus estava esperando. Se a gente voltar um pouquinho antes de Caim matar, né, o seu irmão, eu até falei no último podcast, Deus só estava esperando, estava dando uma chance para Caim, né? Olha, melhora a sua oferta, melhora a sua oferta que eu estou te esperando ali na frente. Vai melhorando aí que eu já estou te aguardando. A intenção, né? Exatamente, eu estou aguardando você refazer isso, rever, repensar. Estou dando uma oportunidade, uma nova chance. Olha a graça de Deus. A graça de Deus. Exatamente, a gente vai falar sobre isso. E quando a gente não melhora a nossa oferta, o próximo passo é matar o nosso irmão. Exato. Né? Exato. E foi o que aconteceu. Ele matou o seu irmão e aqui ele já se vê numa situação de insuficiência total, ou seja, ele já se retira desse lugar, ele se retira debaixo da misericórdia de Deus. Ele se coloca longe do Senhor. Né? A gente vê isso na vida de Adão, por exemplo, né? Adão teve medo e se escondeu. Exato. E agora a gente está vendo se repetindo na vida do filho. E quando a gente traz para a nossa vida e a gente faz esse paralelo, a gente reconhece realmente que a gente precisa se colocar debaixo da misericórdia, precisa se colocar debaixo da graça, se submeter a esse senhorio, né? Porque ele é soberano. E a gente vê o que? Ele tirou aquilo que era o Deus de Caim. Por quê? Porque ele quer se manifestar como Deus soberano sobre a nossa vida. Exato. Né? Isso... A dependência plena dele. Exatamente. Né? Era o que Abel tinha de sobra. Né? A gente vê a oferta que Abel oferece, é justamente isso. Foi a primícia, né? Os primeiros, foi o melhor animal, a gordura do animal. Né? Então, assim, a gente percebe que na palavra de Deus, o que Deus quer ver da gente? Uma submissão absoluta a Ele, uma dependência, um reconhecimento de que Ele é o nosso Senhor. E tudo que nós temos para administrar nessa terra, como você sempre fala do princípio da mordomia, pertence a Deus.
E na verdade, o nosso retorno para Deus é em forma de gratidão. Ele nos dá por meio da sua graça e nós reconhecemos a graça em forma de gratidão, nós retribuímos fazendo o melhor que a gente pode, Sim. reconhecendo Ele como o nosso único Senhor. E isso é curioso que a gente vai ver aqui na sequência do texto. Ele fala assim no verso 15, ó, o Senhor, porém, disse-lhe, ó Deus respondendo para Caim, portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será... Um momentinho. Portanto, aqui ó, matar Caim será 7 vezes castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod. Esse texto aqui é interessante porque no original hebraico, a gente sempre fala um pouco do original, né, do hebraico. Sim. Aqui, o termo aqui na terra de Nod é Be-Eretz Nod. Ou seja, traduziu Be-Eretz, que é na terra, e Nod, que é o nome próprio, manteve o nome. Aparentemente o nome próprio, mas o Nod no hebraico, sabe o que significa? Peregrino. Aquele que é um desertor, aquele que é um andarilho, aquele que vaga, que não tem um lugar certo para viver. Olha que forte. Então, o nome em si já demonstra o quê? Que ele ia sair vivendo por aí, né? E como um peregrino, sem rumo. Por quê? Isso acontece muito na nossa vida. Quando a gente perde a noção do senhorio de Deus na nossa vida, a gente vai viver com medo, como ele estava, e vagando por aí sem o norte, sem um caminho certo. Sem uma direção, sem um propósito, sem uma motivação que vem do alto. Né? Quantas são as pessoas, né, de que vivem e não entenderam que o Senhor escreveu uma história específica para cada um e cada um de nós tem um desenho do céu para viver, um propósito nessa terra. Sim. E quantas pessoas não entenderam isso ainda e estão vivendo a vida do jeito que dá. Né? Aí a gente lembra daquela música Deixa a Vida Me Levar, a vida leva eu, e vai empurrando, e vai empurrando com a barriga, e vai... E o Senhor não quer que a gente viva dessa forma. Hoje eu estava conversando com os meninos e eu estava explicando um pouquinho essa questão dessa história, né, desse desenho original do Senhor para as nossas vidas. Estava explicando para o Felipe e o que eu falei é que nós temos uma linha reta a seguir, que é a direção que o Senhor nos dá, mas muitas vezes a gente quer ir por caminhos tortuosos. Sim. E a gente se distancia daquilo que era o desenho original do Senhor. Sim. E acaba vivendo sem propósito. Muitas coisas a gente acha que é propósito, né? Não, uma profissão. Não. O chamado de Deus é para a gente andar com Ele, para a gente ser amigo dele. Sim, e nesse andar com Ele, a gente vai descobrindo a nossa vocação, e dentro da nossa vocação existe o propósito. Sim. E então eu estava explicando um pouquinho disso para ele. E uma outra coisa que a gente conversou hoje à tarde foi que, você falando da mordomia, a gente estava falando algumas coisas sobre a palavra e ele perguntou para mim como que vai saber o que Deus quer, o que é bom para Deus, o que Deus acha que é bom, o que Deus não acha que é bom. Eu falei, bom, você tem que analisar as Escrituras. Sim. Você tem que conhecer as Escrituras, não tem outra forma. Mas como que eu vou entender? Eu falei, olha, se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver a vontade de Deus para o ser humano. Exato. O que Deus quer para o ser humano. E aí a gente foi lá no Gênesis e comecei a ler o Gênesis 1, e eu fui lendo quando a gente então se depara com toda a criação do Senhor, e ele viu que era bom. Sim, sim. E aí quando eu falei, ele viu que era bom, o Felipe entendeu, nossa, olha, Deus, então, a vontade de Deus é que a gente cuide da natureza. Exato. E aí a gente entra nessa questão da boa mordomia. Exato. Então nós vamos cuidar da natureza, não porque a gente aprendeu na escola, ou porque os nossos pais nos falaram, ou porque por outro motivo. O único motivo pelo qual, né, o motivador principal de nós cuidarmos bem das coisas, das pessoas, sim, é honrar o Senhor. Exatamente. É cumprir um princípio, que é o princípio da mordomia, sim, honrando ao Senhor, porque sim, quando a gente não cumpre, quando a gente quebra o princípio nos quebra, sim, né, como a gente sempre fala. Então, esse princípio da mordomia, ele precisa ter também a motivação certa. Exato. Porque se a gente fizer do jeito que a gente achar que tem que fazer, vai virar, como na vida de Caim, um ídolo. Exato. Se tudo que o Senhor entregar, a gente cuidar de uma forma distorcida daquilo que Ele espera, vira um ídolo. Exato. Né? Vira um ídolo. Então o Senhor nos dá um bem material e a gente começa a cultuar aquele bem material, no sim, sentido de
colocar prioridade sobre aquilo e tudo é aquilo, e a gente acaba deixando Deus um pouquinho de lado, porque afinal de contas eu preciso cuidar disso que Ele me entregou, e não é assim que funciona. A gente precisa olhar para as Escrituras, e é muito oportuno esse texto que nós estamos lendo, entendendo o sentido da cruz a partir de Gênesis e sabendo também que nós precisamos cuidar muito bem daquilo que o Senhor tem nos Sim. entregado. É interessante que eu ia, quando você comentou do podcast, eu ia dar um salto em relação ao assunto aqui, mas em oração, eu voltei a ler o texto, tudo, o Senhor me incomodou e eu falei, não, a gente precisa abordar esse tema porque acho que é muito propício para o momento que a gente está vivendo, né? Sim. Em todas as esferas da nossa sociedade, no ministério, enfim, a igreja como o corpo do Senhor. E a gente vê, como a gente estava tratando do assunto, a ideia da graça do Senhor aqui o tempo todo, né? Ele estava com medo de ser morto e o que Deus fala para ele? Não, ninguém vai te ferir. Vou pôr uma marca que vai te proteger. Ou seja, ele achando que ele merecia morrer, que ele ia passar por aquilo, que Deus ia abandonar ele, apesar dele estar distante de Deus, Deus falou, não, você vai ser protegido. Então a gente vê algum princípio aqui. Qual que é o primeiro princípio que a gente vê? O princípio da graça, da misericórdia de Deus, que apesar dos nossos erros, ele nos concede tempo de vida para que o arrependimento venha. Porque ele ainda permanece desejoso que nós realmente reconheçamos o senhorio dele. Né? Essa é a graça de Deus manifestada aqui na vida de Caim já, Sim. apesar dele não perceber isso o tempo todo. Um outro ponto importante é que Deus mostra que ele nunca desejou a vingança do homem para com o homem, porque ele estava com medo de morrer e Deus fez uma marca, se alguém te matar, será castigado 7 vezes mais, um exemplo. Porque Deus está mostrando o seguinte, que apesar de nós errarmos, só Ele é capaz de julgar os nossos erros. Porque Ele sabe o tempo certo de agir, Ele ainda nos dá tempo para a gente poder reconhecer os nossos erros, nos arrepender, porque Ele é fiel para nos perdoar. Então Deus sempre está visando o perdão, sempre está nos protegendo, nos dando mais oportunidades no decorrer da nossa existência humana, carnal, física, para que o arrependimento venha e a graça dele venha por completo, a sua misericórdia, né? Através do perdão. E a gente sabe que o centro disso tudo é a cruz de Jesus. Amém. O sentido da cruz é exatamente esse, né? Se você me permite, deixa você comentar, eu vou atrás de um outro texto agora que vai fazer relação com esse aqui. Vamos lá. Tá? A gente vai perceber que, por exemplo, eu demarquei aqui, eu vou ler primeiro o texto de Hebreus 12, a partir do verso 14. Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos. Olha só, paz. Lá existiu ódio no coração de Caim, não paz. E santificação, ou seja, o processo de santificação, uma busca de entrega ao Senhor, de separação para o Senhor, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem o processo de santificação, ninguém verá o Senhor. Olha só. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Olha que interessante. Estamos falando aqui de santificação e uma condição do ser humano ser privado da graça. Não é Deus que nos priva da graça, somos nós mesmos. Sim. Quando não buscamos a santificação, que somos privados de obter a graça que já foi nos dada em Cristo Jesus. Né? E de que nenhuma raiz de amargura, o que Caim sentiu lá? Tristeza, o coração dele mudou, a face dele mudou, Deus percebeu e perguntou para ele, por que você está triste, né? Por que você está desse jeito, está amargo? Ó, nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, olha lá a perturbação, ó, interior, e por ela muitos se contaminem, olha lá a contaminação. E ele dá o exemplo do mal que está rodeando, querendo bater, né, na porta do coração para entrar. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú. Ele vai dar um exemplo aqui de Esaú e Jacó, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Olha só. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Uau! Olha só a relação, olha que forte que é isso. Muito forte isso. Porque não chegastes ao monte palpável, acesso em fogo, e à escuridão, e às trevas e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Está falando do evento lá de Êxodo 19 e 20, que Deus se manifestou para o povo no Monte Sinai. Né? E porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E então terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo.
mas chegaste ao Monte Sião. Ou seja, o Monte Sinai aconteceu lá no deserto. Mas aqui o autor de Hebreus está dizendo, não, vocês chegaram no Monte Sião. Vocês estão aqui em Jerusalém, no Monte de Deus. E a cidade do Deus vivo. Aí ele vai prosseguir. A Jerusalém celestial, que está acima da terrestre. E aos muitos milhares de anjos. A universal assembleia e a igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Olha que interessante que é isso. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então, ele está dizendo o seguinte, que Abel era justo aos olhos de Deus, porque ele não era apegado às coisas materiais, ele era totalmente entregue ao Senhor. E aí ele diz que Jesus, através dessa nova aliança em seu sangue, ele faz o quê? Ele celebra algo muito maior do que o próprio sangue justo de Abel. E ele dá todo esse panorama aqui, onde ele engloba a graça, ele engloba a santificação, ele engloba arrependimento, ou ausência do arrependimento, e ele engloba o que? O juízo de Deus também, o julgamento divino. Para tudo isso desaguar na cruz de Jesus. O sentido da cruz aponta para tudo isso, um processo de santificação, para que nós não sejamos o quê? Como ele falou aqui, privados da graça. Então, quando a gente percebe esse texto, é muito profundo isso, a gente vê que Deus está usando repetidamente aqui por meio dos seus profetas, dos seus discípulos, dos autores do Novo Testamento, vamos dizer assim, sempre a mensagem de Abel e Caim lá. E ele usou Esaú e Jacó aqui também. Um texto interessante aqui que a gente pensa, tem muita essa ideia da teologia que diz que Jacó, o significado do nome Jacó, me veio agora essa inspiração para eu dizer isso aqui, que Jacó significa o enganador. E na verdade, quando você vai para o original do texto e vai acompanhando toda a história de Jacó, a gente vê que esse não é o nome dele original. O nome dele é Yaakov, que vem da raiz hebraica Ekev, que significa calcanhar, e Akov, que significa aquele que segue. Então, quando a mãe de Jacó deu o nome dele para Yaakov, ela não estava dizendo, ó, esse aqui é meu filho enganador. Ele é aquele que segue pelo calcanhar. Então, você vai vendo que desde do ventre da mãe, Jacob já tinha a intenção de ser o primogênito, porque ele já tinha o desejo de servir ao Senhor, de reconhecer o senhorio de Deus. Apesar do Esaú vir primeiro, ele tinha o desejo de chegar primeiro. Então tem toda uma trajetória aqui que a gente vai ver em Gênesis mais à frente, que mostra que ele tinha sinceridade no coração, como Abel teve. A intenção de Jacó era muito superior à intenção de Esaú, que se vendeu por um prato de lentilha. Então Deus está olhando isso, Ele está olhando a nossa intenção, assim como Ele olhou para a intenção de Abel lá atrás. Sempre olhando para o coração, né? O Senhor não vê como o homem vê, o Senhor vê o coração. Quando você estava lendo aqui, nós estávamos lendo Hebreus, para quem não sabe, é um livro magnífico, nós não conhecemos o autor, mas muitos apontam a autoria para Paulo, para o apóstolo Paulo, mas é um livro que fala da superioridade de Cristo, da supremacia de Cristo, sendo o sumo sacerdote entre muitos, maior que os profetas, maior que Moisés, maior que todos, e a gente viu aqui falando maior que Abel, inclusive, o sangue e a aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel, diz a palavra. Então, quando a gente leu aqui que ele não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado, a gente vê que é possível ter lágrimas sem arrependimento. Exato. Embora muitas pessoas saibam disso, mas muitas pessoas acham que chorou, já está arrependido. Nós precisamos fazer essa distinção entre o arrependimento, que é algo do coração quebrantado, do coração contrito, do coração que realmente voltou atrás daquilo que fez, para o remorso, que é apenas uma espécie de algo exterior. Sim. As lágrimas rolam pelo rosto, mas não teve nada no coração. Sim. E aí o remorso ele leva a cometer o mesmo erro mais uma vez. Sim. E mais uma vez, quantas vezes forem possíveis. O arrependimento não. O arrependimento gera frutos. Exato.
E um dos frutos do arrependimento é não fazer mais aquilo que antes É a tinha transformação, feito, é a né? transformação. Você rejeita de imediato aquilo que você praticava, você Exatamente. começa a ter nojo daquilo que você fazia, É né? um repúdio, É, e aí a gente vê que é, esse processo de santificação, ele engloba tudo isso, inclusive o arrependimento. Então, o processo de santificação faz a gente se arrepender todos os dias, exatamente. né? Faz a gente chorar por erros que a gente cometeu todos os dias. Então, é maravilhoso a gente poder, né, como você fez aí, a gente foi de Gênesis, a gente foi para Hebreus, para a gente asseverar, né, e deixar aqui claro que a palavra de Deus é uma só. Sim. A palavra de Deus é uma só, não tem divisão. A palavra, a Bíblia é a palavra de Deus, Sim. e ela é uma só. Então, quando a gente vê esses textos, né, fazendo referência àquilo que aconteceu no Gênesis, por exemplo, nós ficamos maravilhados. E quando você fala que a gente muitas vezes, como diz aqui, a gente muitas vezes sai ou rejeita a graça, né? Sai debaixo da graça, a gente, né, foi isso que Caim fez, na verdade. Sim. Né? Falando que ele não poderia suportar, que ele não ia aguentar aquilo, Exato. né? Ele está falando que a graça não me alcançou, Deus não me quer mais, eu vou ser morto, vão me matar e tal. Mas o Senhor, Ele não entendia o tamanho do amor de Deus, né? Desde o começo, Deus falando exatamente, com ele, dando a dica, né? E ele não entendia o tamanho daquele amor, bastava ele realmente se arrepender, se entregar para recomeçar do zero, né? E é isso que o sentido da cruz nos mostra. O sim, sangue de Jesus nos lava, nos purifica para um recomeço, né? Uma transformação verdadeira. Esse é o processo de santificação, sim. que está ligado à graça. E se for possível a gente abordar mais uma sequência de um Vamos. texto aqui, que tem relação com isso também, e a gente vai ver que interessante que é. 1 João, no capítulo 3, a partir do verso 7 diz assim, 1 João, carta de João, 3, verso 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Lembramos que lá atrás Deus chamou Abel de justo. A gente acabou de ver o texto em Hebreus, certo? Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo. É um texto forte, mas a gente precisa reafirmar ele sempre. É do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Olha lá de Gênesis, né? Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, a gente está vendo aqui que o diabo tem obras, certo? Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Processo de santificação. Sim. Permanecer. Nós somos pecadores, mas nascido de Deus, nascido do Espírito, não permaneceremos no pecado, porque Amém. estamos em Deus. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Olha que forte que é isso. Então, é difícil para a gente pensar assim, né? Porque a gente fala, poxa, a gente é pecador, a gente erra, a gente acaba pecando novamente, mas o que Deus está nos alertando aqui? Olha, quando vocês nascem de novo, confiem em mim. Acreditam na mesma forma que eu falei para Caim, eu quero alcançar vocês. Vocês são capazes de resistir ao pecado por meio de mim, por meio da cruz de Cristo. Sim. Vocês não permanecerão no pecado. Olha que forte que é. Tudo isso é a graça. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Meu Deus. Então quer dizer que o diabo tem filho, Ed? Aparentemente sim, né? Pelo que a palavra está dizendo aqui, né? Mas aí as pessoas vão levar... Tem gente que diz, eu já vi uma visão teológica nesse sentido de que Eva teve relação com a serpente. Não sei se vocês já ouviram. E aí nasceu Caim, que seria filho da serpente com Eva. Mas na verdade, quando Deus está abordando esse assunto aqui, nós vamos chegar nisso mais lá na frente, ele está dizendo que aqueles que não obedecem ao Senhor, não se arrependem, não buscam o processo de santificação por meio da cruz de Jesus, eles acabam se tornando filhos do diabo. Por quê? Estão praticando as mesmas obras que o diabo tentou praticar e teve êxito por meio da desobediência do homem no princípio. Então, eu vou chegar onde eu queria um pouco antecipadamente aqui e prosseguir depois, para a gente fazer uma relação. A gente vê que desde o princípio, Deus trouxe as suas instruções para o ser humano, para a criação, né? Essas instruções foram traduzidas como lei, mas na verdade a palavra original ali é Torá. Então, tanto preconceito que existe com esse nome que as pessoas não entendem o sentido original. A palavra Torá vem do verbo iará.
que significa justamente instrução, ensino, orientação. Essa palavra ela é oposta ao verbo hebraico ratá, que é pecar. Ou seja, tudo aquilo que é oposto à instrução de Deus para a nossa vida, porque Deus é o nosso Senhor e Ele quer o nosso bem, Ele é o nosso Criador, o nosso Pai, né? Ele é tudo para nós, tudo aquilo que é oposto à instrução dele acaba sendo o quê? Um ratá, uma forma de pecado, uma forma de desobediência que nos atrai à maldição. Assim como a maldição que ia recair em Adão e Deus desviou para a terra. Assim como a maldição que infelizmente recaiu sobre Caim, porque ele não conseguiu entender o propósito de Deus na vida dele juntamente com o seu irmão Abel. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes esse preconceito que existe com a expressão lei traduzida aqui é porque as pessoas não entendem o sentido original do termo. Deus deu várias instruções a partir de Adão e Eva e deu também para os filhos, tanto é que a gente vê eles ofertando a Deus, uns com o coração sincero, outros não, né? Como foi com Caim e Abel. Então a gente percebe que tudo que Deus oferece, ele sempre vai dar duas direções. Ele vai dar a direção para você obedecer aquilo que é bom para você, porque ele é o nosso Deus e ele sabe o que é bom para nós. E uma direção que ele vai apontar a destruição que vai nos alcançar. Não é Deus que amaldiçoa, mas na verdade ele aponta um caminho que vai nos levar à maldição. Tudo isso passa pela instrução de Deus. Então ele fala sempre os dois panoramas. Olha, esse caminho aqui é o caminho da bênção, como nós dissemos no outro podcast. Sim. Mas esse caminho aqui é o caminho do mal, que inevitavelmente vai te levar à maldição. Não porque eu quero, mas é porque é o processo natural daquilo que, infelizmente, o diabo plantou no coração de vocês. Então, quando vocês agirem assim, saibam que vocês se tornarão como se fossem filhos dele, e não mais filhos meus, obedientes ao meu chamado, ao meu propósito. Eu sou o Deus da vida, e ele é o Senhor de vocês que vai trazer morte para vocês. Né? Isso é muito profundo, porque quando eu começo a olhar a lei dessa maneira, ou a Torá, ou a instrução de Deus, eu começo a enxergar graça internalizada na lei. Sim. E vice-versa. A lei me protege para que eu não caia em maldição. E se eu cair, Deus é o quê? Perfeito, misericordioso, amoroso para me perdoar quando eu busco o arrependimento. Quando eu busco a face dele. E aí a graça vem e me purifica de todo mal. Todo esse processo de perdão, através do arrependimento, acontece pelo sacrifício de Jesus. Então Jesus é a manifestação máxima da graça de Deus. Por isso que na primeira carta, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 16, fala que em Cristo Jesus veio graça sobre graça. Ou seja, a graça sempre existiu a partir de Gênesis, mas através do sangue perfeito de Cristo na cruz, o único que não pecou e foi extremamente obediente ao Pai e morreu inocente por nossa culpa, houve o quê? Um derramamento abundante da graça de Deus que já existia. Então veio uma graça sobre a graça que já existia, né? E aí a gente vê o quê? Que muitas vezes existe uma compreensão equivocada do que seria a lei a partir de então. Então, se Jesus já derramou graça sobre nós, o que eu penso geralmente? Se a graça já existe, a lei é dispensável. Mas é um grande engano que o inimigo quer implementar no nosso coração hoje em dia, na nossa mente, no nosso entendimento. Porque se eu ignoro a instrução de Deus desde o princípio, pode ser que eu volte a pecar. Porque eu estou desobedecendo aquele caminho de vida que Deus estava me dando e me conduzindo ao desobedecer, ao ignorar, um caminho de morte. Embora o sangue de Jesus esteja disposto a me purificar o tempo todo. A graça disponível de Deus o tempo todo. Mas eu acabo me privando dessa graça quando eu ignoro a instrução de Deus baseado na Torá. Entende? Então, assim, tem várias espécies de instruções de Deus. E quando eu misturo tudo e coloco num pacote só, eu não consigo entender qual foi o processo que Deus usou para nos instruir, para não pecar, e o processo que Ele usou para eu poder o quê? Trazer expiação do meu pecado. Então, Jesus, ele traz a solução para o nosso pecado, para o nosso erro, para a nossa ratá. Enquanto a lei de Deus, a instrução no sentido positivo, nos traz um amparo, uma proteção para que eu perceba que eu devo seguir naquela direção para que eu não caia em pecado. Sim. Ou seja, senão, o tempo todo eu vou estar usando a cruz de Jesus como uma coisa o quê? Superficial, flexível ou até desprezível. E volto a usar isso, o nome de Cristo, o próprio sacrifício dele, como uma coisa
até de forma pejorativa, né? Sem perceber. O que a gente vê muito hoje em dia é que essa graça sobre graça virou uma hipergraça. Uma hipergraça que fala que você pode servir a Jesus do jeito que você está e continuar do jeito que você está, no pecado, Sim. no erro, Sim. continuando a cometer os erros que você sempre cometeu, e tá tudo bem. Sim. E não tá tudo bem. A gente acabou de ver, né, que o diabo também tem filho. Sim. E o filho do diabo é aquele que peca, que anda pecando, que anda realmente infringindo as leis de Deus. Porque na verdade as leis, elas são punitivas para aqueles que infringem as leis. Exato, exato. Para aqueles que não, para aqueles que andam segundo as leis, Sim. elas são proteção, como Sim. você falou. Exato. Então, a gente precisa ter esse olhar para a palavra, que o Evangelho de Cristo é um Evangelho que nos leva ao arrependimento, nos leva à contrição, nos leva realmente à mudança de direção, a novas práticas, novos hábitos, novos pensamentos, novos sentimentos, uma transformação de dentro para fora, como nós sempre falamos. Sim. E se a gente começa a ignorar isso, a gente vai começar a fazer essa mistureba que muitas pessoas estão infelizmente fazendo, Sim. achando que ser evangélico é e na verdade virou, né? Virou um status, né? Eu sou evangélico, por isso que eu sempre falo, eu nem gosto dessa nomenclatura, porque na verdade quem quer saber isso é o IBGE, né? Quer saber qual que é o número, né? qual que é o número de evangélicos que aumentou no país. Não, eu quero ser fiel às Escrituras, eu quero ser aquele que é fiel a Cristo, que me salvou, e sempre olhar para a cruz, que você muito bem disse em um outro podcast, que é o cruzamento entre o amor e a justiça de Deus que nós estamos falando aqui Exatamente. nessa noite. A gente está abordando sobre o Novo Testamento aqui só para a gente poder trazer à tona esse assunto que eu falei desde o princípio, o cruzamento e a ligação da graça e da lei. Quando a gente continua ali na primeira carta de João, no capítulo 3 mesmo, no verso 4, vai dizer assim, ó: qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. João aqui está falando no presente dele, ou seja, o João escreve essa carta aqui por volta do ano 80, 90 depois de Cristo. Depois de Cristo ter já se sacrificado por nós, ter ressuscitado, ser assunto aos céus. Ou seja, se para os discípulos a ideia de lei era diferente do que nós temos hoje, talvez tenha algo errado com o que nós pensamos como lei hoje. Sim. Porque ele está apontando a lei como um ponto central aqui. Olha, aquele que transgride a lei é pecador. Porque a referência do que é pecado é justamente aquele que ignora, que se rebela contra a lei de Deus. Porque na verdade é a instrução de Deus que nos traz vida. Sim. Tudo isso converge para Jesus. Jesus não é aquele que vem e diz assim: olha, eu sou filho de Deus, eu morri por vocês, agora vocês estão à vontade para fazer o que vocês quiserem. O meu sangue limpa vocês de qualquer jeito. Não é bem assim. Essa graça que foi, como você diz assim, numa ideia de hipergraça, banalizada, trouxe uma ideia de que a obra de Deus, ela tem parcial cumprimento. E não é assim, a obra de Deus ela é completa desde Gênesis. Sim. Por isso que Jesus morreu por nós, no sentido da cruz, desde a fundação do mundo, para que tudo aquilo que Deus disse desde o princípio tivesse relevância até o final em Apocalipse. A gente vai ver isso em vários textos de Apocalipse. Prosseguindo o texto aqui já para finalizar, por conta do tempo, diz assim no verso 11 da primeira carta de João, no capítulo 3. Se eu tô com a garganta ruim, vocês me perdoem no áudio aí um pouquinho, mas eu vou terminar. Verso 11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. De novo aqui, a palavra Bereshit. No princípio, Gênesis, se pudesse traduzir no grego, Gênesis, tá? Não como Caim, que era do maligno, olha aqui, ó, e matou a seu irmão, olha aqui. E por que essa causa o matou? E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, mas as do seu irmão eram justas. Então Deus está trabalhando aqui, através do seu discípulo, o autor de Hebreus, que existem duas espécies de obras. A obra que é má, que é relacionada ao próprio maligno, e a obra que é boa ou justa, que é relacionada a Deus, aquela instrução que Deus deu. Então, quando a gente estuda, às vezes, as cartas de Paulo, existe uma grande confusão baseada na lei e na graça por conta de má interpretação do que Paulo escreveu.
Paulo era uma pessoa muito estudada, né? Muito culta. Então, muitas vezes as pessoas não entendiam bem o que ele escrevia. O próprio Pedro aborda isso na primeira carta dele, lá no capítulo 3. Já naquele tempo, imagine nós, hoje, 2000 anos depois, não convivendo no meio deles, né? Interpretando apenas. Mas a gente vê que Paulo trabalha com uma ideia de obra da lei. E aí as pessoas entendem assim, poxa, eu não posso viver sobre a obra da lei, porque senão eu vou cair em maldição. A ideia é essa, então eu tenho que desprezar a lei, ignorar a lei, porque eu já estou crendo em Jesus, logo eu já estou livre da maldição. Então eu simplesmente abomino, até muitas vezes, a ideia de entender o que é a lei. E na verdade Paulo está dizendo de obras da lei, não no sentido da lei que traz o quê? Justiça. Como Abel viveu por uma obra, ou seja, ele não entregou o seu sacrifício, foi uma atitude, uma obra, na qual Deus havia com certeza instruído eles a fazerem aquilo. Então Abel, com o coração contrito e quebrantado, com uma intenção genuína, entregou a sua obra ao Senhor, como forma de gratidão por aquilo que ele já tinha recebido. Então, uma obra justa, por isso que chama Abel de justo lá em Hebreus. Porém, Caim também praticou uma obra parecida com a do irmão dele, fez a mesma atitude, porém com um desvio de intenção, com um desprezo, com um descaso, não considerando aquilo que Deus já era na vida dele. Entende? Então, é uma obra que a gente vê que traz uma ideia de malignidade, de maldade, ou seja, porque Deus olhou para o coração, para a intenção de ambos e viu duas obras. Uma de acordo com a vontade dele e uma outra contrária à vontade dele, contrária às suas instruções. Então, quando Paulo aborda sobre obras da lei, para finalizar, as pessoas sem entender esse contexto original lá de Gênesis e o que o autor de Hebreus, o que o próprio João está dizendo aqui, vai o quê? Misturar lei como se fosse uma coisa só. Mas ele está falando das obras da lei, qual lei? Aquela lei, aquela instrução que Deus diz que era uma prática que conduzia à maldição, porque era contrária ao próprio caráter de Deus. Entende? Então, eu consigo enxergar a lei, a mesma lei que Deus me apresenta me entregando um caminho de bênção, eu consigo enxergar o mesmo Deus me entregando um caminho de maldição. Mas aí cabe o que? A nossa escolha, o livre-arbítrio. Entende? Então, se eu pratico uma obra da lei que me conduz à maldição, obviamente essa obra da lei, como Paulo diz, vai me levar à morte. É sobre esse tipo de obra da lei que Paulo está tratando. Mas se eu não entendo o contexto original das escrituras, eu vou interpretar que é todo tipo de obra, inclusive a obra que leva para o caminho da bênção. Sim. E aí eu ignoro todas as bênçãos de Deus, sem entender que tudo isso converge para o sentido da cruz, de Jesus. Amém, amém. Nós vamos ter que finalizar e com muita alegria no coração por tudo isso que nós falamos aqui, tudo isso que o Ed trouxe, né, de realidade em relação ao sentido da cruz, baseado no Gênesis. Discorremos um pouquinho aqui nos livros de Hebreus e 1 João, e sabemos que o Senhor tem grandes coisas para falar ao nosso coração. Amém. Agradecer mais uma vez, Ed, pela disposição, por estar aqui, né, por todo esse conhecimento, essa bagagem que traz, né, para realmente acrescentar e enriquecer o nosso podcast. E agradecer a todos que estão nos acompanhando. Que nós possamos voltar mais vezes. Aliás, semana que vem. Sim, né? sim. Então, semana que vem a gente volta com mais um podcast, mais uma etapa aí do sentido da cruz. Vamos continuar nesse texto, porque se a gente mudar, a gente vai perder muita coisa rica. Sim, então vamos continuar nesse tema, o sentido da cruz, e vamos trazer mais coisas preciosas, né, profundas, escondidas, para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado, viu? Prazer, Até a próxima. mais uma vez. Nossa. Amém. Tamo junto. Tamo junto. Até mais. Amém. Rafa, pode desligar aí. Obrigado. Glória a Deus. Tô com dor de garganta, foi do que fazer pra falar. Vai travando, né? Sabe que eu fiquei ruim?